Olá pessoal, hoje vamos dar sequência à nossa disciplina de melhoramento genético animal 1, falando no capítulo número 5 sobre noções de genética quantitativa. Então hoje a gente vai tentar estabelecer algumas relações entre as frequências genotípicas e gênicas que nós trabalhamos em genética de populações com algumas medidas que a gente trabalha muito em estatística, que seria média e variância, variabilidade dos dados, tá? Então, quando a gente fala em genética quantitativa, a gente está aliando aos conceitos genéticos a parte, né, estatística da análise dos dados, relacionar medidas de produção como média e variância as frequências genotípicas e gênicas, tá joia? Então, para a gente iniciar, vamos relembrar alguns conceitos, né, que nós já vimos e vamos repetir aqui agora, que os princípios genéticos relacionados com a herança dos caracteres quantitativos são basicamente aqueles da genética de populações, mas como a segregação dos genes não pode ser seguida individualmente, novos métodos de estudo são necessários e novos conceitos precisam ser introduzidos. Quais métodos, quais conceitos? São esses conceitos que eu acabei de dizer para vocês, conceitos esses estatísticos, onde a gente vai trabalhar com média e variância aliado às frequências genotípicas e gênicas, tá? Então, quando a gente estabelece essa relação, né, surge assim o ramo da genética quantitativa, tá? Então, genética quantitativa, a gente vai trabalhar com medidas que a gente vai quantificar e aí vamos estabelecer relações com a genética vista, né, na genética de populações. A maioria das características de valor econômico são quantitativas e é nesse ramo que a genética tem a mais importante aplicação prática, tá? Então, são as características produtivas que nos interessam mais no melhoramento genético. São essas características produtivas que têm grande importância econômica. E elas são influenciadas por vários pares de genes, né? O que impede, às vezes, da gente trabalhar aqueles conceitos basicamente vistos em genética de populações. Agora a gente precisa aliar métodos estatísticos porque a gente não consegue quantificar individualmente, né, o efeito de cada gene. Então a gente vai começar a fazer relações para conseguir estimar esses efeitos desses genes na população, tá joia? Bom, as propriedades genéticas de uma população podem ser expressas em termos de frequências gênicas e genotípicas. A gente já viu isso no último capítulo, né? Que a população ela pode ser expressa em genes, né? A gente vê a nossa população como uma população de genes, tá joia? E dessa forma é possível relacionar as frequências gênicas e genotípicas às diferenças quantitativas apresentadas por uma característica. Então é o que eu acabei de dizer, a gente vai tentar estabelecer essas relações, tá? E muito do que a gente vai ver na aula de hoje, né? Nós vamos trabalhar com bastante fórmulas, né? Estabelecer essas relações e criar assim fórmulas que a gente consiga estimar através da frequência genotípica e gênica e do efeito de aditivo, do desvio, conseguir estabelecer valores, estimar valores para média e variância, tá joia? Bom, quando a gente fala de média e de variância, quase praticamente a gente está falando, na verdade a gente está falando, né, de acurácia e precisão, né? Eu gosto muito aqui de mostrar essa figura, né, onde a gente vê várias situações, vários cenários diferentes, né? A acurácia seria quando a gente
acerta o alvo, né? Está acertando bem o alvo, no centro do alvo. Porém, a precisão seria se esses vários tiros que a gente dá no alvo, né, a gente acerta, eles estão próximos ou eles estão longe. Aqui a gente pode ver nesse primeiro alvo aqui que nós temos vários tiros, né? E eles estão, eu diria que aqui ele tem uma dispersão, né? Eles não estão precisos, eles estão dispersos. Então não há precisão nesses tiros dados aqui nesse alvo. Do lado direito a gente pode ver que os tiros estão bem próximos. A gente percebe que existe uma precisão, tá? Porém ele está longe do centro do alvo, então ele está pouco acurado, né? A acurácia dele é baixa. Aqui nesse terceiro alvo nós temos aqui então, nós percebemos que está atingindo o centro do alvo, né? Porém os dados estão um pouco dispersos, mesmo que estejam no centro do alvo aqui. Nesse caso nós temos uma acurácia, mas os dados estão um pouco dispersos, tá joia? E o melhor cenário, né, que seria esse último cenário, onde eu tenho uma boa acurácia e uma boa precisão, né? Quando eu digo uma boa precisão, eu digo que os dados estão pouco dispersos, né? Bem pouco dispersos. Então aqui seria o melhor cenário, onde eu tenho acurácia e precisão. E aqui seria o pior, onde eu não tenho nem acurácia e nem precisão. Tá joia? Quando a gente pensa em acurácia e precisão, né? Quando eu falo em acurácia, que é o centro do alvo, eu penso em média. E quando eu falo em precisão, eu penso em variabilidade dos dados. Tá joia? Por isso que essas medidas são importantes para a gente trabalhar e fazer relações com as frequências genotípicas, tá? A gente vai, ao longo do melhoramento genético, a gente trabalha com dados de várias populações, né? E a gente pode encontrar diferenças de médias, né? Aqui seria uma situação onde eu tenho variâncias, né? Dispersão, variâncias iguais, tá? Percebam que a dispersão, a curva é do mesmo tamanho, o mesmo achatamento, a mesma simetria. Então aqui nessas três populações distintas, né, eu teria diferentes variâncias, variâncias iguais, porque ela tem o mesmo achatamento e a mesma simetria, a curva. Porém a gente vê que as médias são diferentes, tá certo? E nessa outra situação vocês percebam que a dispersão, as variâncias são diferentes, né? O achatamento, a simetria é um pouco diferente em cada uma das três populações, mas vejam que a média é a mesma para as três populações, tá? E a gente sabe, nós vimos em estatística experimental que para a gente comparar médias a gente precisa antes analisar as variâncias. Tanto é que antes da gente verificar, aplicar teste de médias, né, a gente faz uma análise de variância para ver se o padrão de variância entre os tratamentos é maior do que aquela variância residual. Tá joia? Bom, e para lembrá-los, né, das disciplinas que vocês já viram, já trabalharam, nós temos aqui a fórmula para calcular a média, né? Eu tenho essa fórmula primeira aqui que é usada para calcular a média de uma característica em um conjunto de dados, né? E abaixo eu tenho a fórmula da média que é usada para calcular a minha média em uma tabela de distribuição de frequências. Se vocês estão lembrados, né, em probabilidade estatística, nós aprendemos a calcular a média tanto em um conjunto de dados como também
em tabelas de frequência. Lá a gente usava essa fórmula aqui, somatório do valor de x vezes a frequência dividido pela somatória da frequência. Na verdade, não era bem essa fórmula. O que nós tínhamos aqui no lugar da frequência, né, era o n daquela classe, daquela categoria, daquela classe da tabela, e aqui embaixo é o n total. Mas se vocês perceberem, né, que quando eu pego o n de uma classe da tabela e divido pelo n total, na verdade eu estou tendo uma frequência relativa. E é essa frequência relativa que a gente vai usar bastante aqui na genética quantitativa, para trabalhar sobre genética quantitativa, tá? Ao invés da gente colocar o número de animais, a gente vai trabalhar com a frequência, né, de animais, tá joia? Bom, ainda pensando em média, tá, pessoal? Eu estou falando sobre média e agora eu vou começar a fazer algumas relações com as frequências genotípicas e gênicas, tá? Percebam aqui dois cenários distintos, tá? Eu tenho aqui animais com 3 genótipos, tá? 3 genótipos diferentes, B1, B1, homozigoto, B1, B2, heterozigoto e B2, B2, outro homozigoto. Aqui seria uma população onde eu tenho que os homozigotos B1, B1 estariam em maior concentração na população. Vejam que aqui eu teria 81% do meu rebanho com os genótipos B1, B1. 18% estariam com genótipos B1, B2 e B2, B2 eu teria 1% no meu rebanho, tá? Nisso aqui nada mais é que a minha frequência genotípica que nós aprendemos a calcular no capítulo número 4, genética de populações, tá certo? Bom, e relacionado a cada um desses genótipos eu tenho a média, né, para essa característica. Em cada genótipo desse eu vou ter um valor do fenótipo, né, uma média do valor do fenótipo para cada um desses genótipos. Então aqui eu tenho 14, 12 e 6, tá joia? Podemos imaginar aí a variável que vocês quiserem. Pode ser, no caso aí, se vocês preferirem, consumo alimentar, né? Pode ser a variável que vocês imaginarem aí. Bom, o importante é saber que aqui nós temos os valores, né, médios do fenótipo para cada um dos genótipos. Então vamos supor que aqui eu tivesse 100 animais, né? Eu teria o valor de 14 kg, consumo de 14 quilos, né, para 81 dos animais. Teria um consumo de 12 quilos para um consumo de 12 quilos médio para 18 dos animais, dos 18 de 100 animais que são heterozigotos. E teria 6 quilos de consumo para um animal que é um homozigoto B2, B2. Bom, supondo, né, que consumo alimentar quanto maior, pior, né, que aí você vai ter um custo maior, um gasto maior com a dieta, com a ração, a gente pode perceber que os animais que têm o gene B1, né, eles consomem uma quantidade maior de ração comparado aos animais que têm, à medida que aumenta a quantidade de alelo B2, né, você percebe que eu tenho uma redução aí no consumo dos animais, tá joia? Vejam que se a gente quiser calcular a média de consumo desse rebanho onde existem os 3 genótipos, eu preciso fazer uma média ponderada, né, entre o valor médio de consumo de cada genótipo com
com a frequência, né, de animais que eu tenho para cada genótipo. Então, se eu quiser descobrir a média de consumo do meu rebanho todo, do meu rebanho, da minha população, do meu rebanho no total, né, eu preciso fazer uma média ponderada. Como que eu iria calcular o consumo médio do meu rebanho? Eu teria que multiplicar 0,81 por 14, daria 11,34. Somar com a multiplicação de 0,18 vezes 12, daria 2,16. E mais a frequência do genótipo B2, que é 0,01, vezes a média de consumo desse animal, né? Seria aí no caso 1 se fosse 100 animais, que daria 6. Aí eu teria 0,06. Somando aqui, né, eu tenho 13,56. Então vejam que a média do meu rebanho de consumo seria 13,56 quilos. Tá certo? Porém, se a gente muda o cenário, muda a situação, né? Aqui na situação anterior eu tinha na minha população, no meu rebanho, eu tinha uma maior quantidade de animais com o genótipo B1, onde esses genes, esses alelos B1, quanto maior eu tivesse ele em maior quantidade, mais eu tenho consumo dos animais, né? Se eu mudo o cenário, vejam, se eu aumento a quantidade agora dos animais com alelo B2, né? Eu faço o inverso, eu troco aqui 81 por 0,1, ou então eu faço o que? Antes eu tinha uma maior concentração de animais B1, agora eu passo a ter uma maior concentração de animais B2 no meu rebanho. Como eu sei que o alelo B2 ele é favorável ao consumo alimentar, ele é favorável porque ele diminui o consumo, né? E assim eu tenho um gasto menor com dieta, com ração, né? Na verdade, né, consumo não seria uma melhor variável para a gente verificar a eficiência. O melhor para ser analisado, a variável melhor que a gente poderia trabalhar seria eficiência alimentar, né? Conversão alimentar, onde você tem quanto que o animal consome para ganhar 1 quilo de peso, né? Essa seria uma medida melhor do que a de consumo, tá joia? Para a gente fazer qual gene é melhor, favorável. Porque à medida que às vezes o animal não consome muito, porém ele não ganha peso também. Então não tem como você ver se fazer uma relação, estabelecer uma relação de consumo com eficiência alimentar. Você tem que ter uma outra variável que te ajuda a ver a eficiência, como conversão alimentar. Quanto que o animal come, né, para ganhar 1 quilo de peso. Bom, mas não é o nosso caso, vamos continuar imaginando que fosse consumo alimentar, tá joia? Bom, aqui eu tenho que o animal homozigoto B2, ele tem uma média, né, de 6 consumo, ele consome menos do que os outros genótipos e agora ele está em maior concentração, né, no meu rebanho. O animal que tem o genótipo B2 está em maior concentração no meu rebanho. E isso pode alterar toda a média de consumo do meu rebanho. Eu posso fazer à medida que eu tenho animais com genótipos que têm alelos favoráveis, né, a característica de consumo que eu estou trabalhando nesse exemplo, eu faço com que a minha característica melhore. Então vejo, antes num rebanho onde eu tinha mais animais com genótipo B1, o meu consumo era muito alto, o meu consumo médio era muito alto. Quando eu aumentei o número de animais com o genótipo B2, que tem um alelo favorável para o consumo, ou seja, diminui o consumo, eu estou trabalhando aqui na ideia de quando consumir menos é melhor, tá? Mas eu já falei sobre
a variável que seria melhor para essa questão, que seria a conversão alimentar. Aí na questão aqui, pessoal, percebam que a média, né, de consumo do meu rebanho reduziu. Por quê? Porque eu aumentei, né, o número de animais, a frequência de animais, a proporção de animais B2, que são animais com alelos favoráveis para a característica que eu estou estudando. Então, com isso, a minha média mudou, tá? Então, ao fazer aquela média ponderada, né, eu tenho a média aqui de consumo para os animais que tem cada um dos genótipos, e eu tenho as frequências. Ao fazer a multiplicação e somar, eu tenho a média do rebanho. Então, antes, quando eu tinha 81% dos animais com o genótipo B1, o meu consumo médio era de 13,56 quilos. Quando eu inverti a frequência passou a ser 0,81 dos animais com genótipo B2, o meu consumo médio caiu para 7,16 quilos, tá? Então percebam que a frequência dos genótipos, né, está relacionada com a média do rebanho para uma determinada característica. É essa relação que vocês precisam visualizar agora, tá? Continuando, pessoal, vamos agora montar, né, aquele gráfico que vocês já aprenderam a elaborar quando falamos sobre modos de ação gênica e também modelo genético. Aqui nós temos, vamos pegar um exemplo então, né, daqueles dois casos que eu apresentei para vocês. Eu vou ficar com o primeiro, onde eu tenho 0,81 para o genótipo B1. Eu tenho uma frequência genotípica de 0,81 para B1 e a média do meu rebanho 13,56, tá? O que eu quero encontrar agora? Eu quero achar o valor do efeito aditivo, eu quero encontrar o valor do desvio, eu também quero encontrar o valor das frequências genotípicas e gênicas e começar a fazer algumas relações. Então vamos lá. Eu tenho que o homozigoto B2 tem um consumo médio de 6 kg. E os animais com genótipo B1 consumo médio de 14 kg. Sendo assim, o meu ponto médio para esses dois homozigotos, né, entre 6 e 14, seria de 10, tá? Com esse valor, com os dois homozigotos e o ponto médio, eu consigo encontrar os efeitos aditivos e o efeito de desvio também. Bom, e o meu heterozigoto, ele tem a média desses animais é de 12 quilos, tá joia? Bom, assim eu vou ter um efeito aditivo de 4, né, para o homozigoto B1 de mais 4 para o homozigoto B1 e de menos 4 para o homozigoto B2. Joia? Para o heterozigoto, percebam que existe uma certa dominância, né, para essa característica. O desvio vai valer mais 2, ou seja, 12 menos 10. Tranquilo? Se a gente considerar que essa população está em equilíbrio de Heisenberg, né, que as frequências genotípicas e gênicas não se alteram ao longo das gerações, imaginar que essa população é grande, se acasala ao acaso, não tem seleção, migração, mutação, nós vamos ter que esse valor de 0,81, essa frequência do genótipo B1 é igual a P ao quadrado, né? Uma vez que a gente estabelece como a probabilidade, a frequência do alelo B1 como P e a frequência do alelo B2 como Q. Então, nesse caso aqui, nós temos que a frequência do genótipo B1 seria P ao quadrado. E a frequência
do heterozigoto seria 2pq e a frequência genotípica do homozigoto B2B2 seria q ao quadrado. Então eu já começo a estabelecer a relação, né, dos valores das frequências genotípicas e gênicas com os valores de produção média, tá certo? Bom, o que eu posso retirar, né, de informação dessa tabela aqui? Eu posso mostrar essa tabela aqui, ao invés de mostrar com valores, né, que é mais fácil para vocês, eu vou apresentar ela agora com alguns códigos, vamos dizer assim. O 0,81 ele é a mesma coisa que o p ao quadrado. O 0,18 seria a mesma coisa de 2pq. O 0,01 seria a mesma coisa de q ao quadrado, ou seja, a frequência genotípica do homozigoto B2B2. Então vejam, eu estou começando a relacionar as frequências gênicas, né, com essas letras aqui. E aqui a gente tem o valor do fenótipo para cada um dos genótipos, o valor médio dos genótipos, tá? Esse valor de 14 é o resultado do que? Do ponto médio mais o efeito aditivo, que é 4, correto? Então 10 mais o efeito aditivo que vale 4, eu tenho aqui um valor do fenótipo para esses animais de 14. O mesmo raciocínio eu vou fazer para o heterozigoto. Para eu encontrar o valor de 12, eu preciso o ponto médio mais o desvio. Eu vou achar o valor do heterozigoto de 12. Então 10 mais 12, eu tenho o valor de 12. Então esse 12 é resultado do ponto médio mais o desvio. Tranquilo? E o valor de 6 para o homozigoto B2B2 seria o resultado do ponto médio, que é 10, menos o valor aditivo. Então 10 menos 4, eu tenho que o valor para o genótipo B2B2 é 6. Então eu estou trocando esses valores aqui por essas medidas, né? Essas medidas obtidas, medidas genéticas e estatísticas, efeito aditivo, efeito de desvio, ponto médio, tá? Então eu estou mudando aqui, trocando por as médias, os valores médios para cada genótipo e relacionando isso com o efeito aditivo e desvio, tá? Percebam que para eu encontrar a média do meu rebanho para uma característica, eu vou precisar multiplicar a frequência pelo valor médio de cada genótipo e somar, tá? Então vejam, para eu encontrar a média, que é esse valor 13,56, eu preciso fazer o quê? Multiplicar a frequência do B1, que é o p ao quadrado, com o valor fenotípico, né, o valor do fenótipo médio para B1, que é ponto médio mais A. Então, quando eu multiplico p ao quadrado por PM, que é o ponto médio, mais efeito aditivo, eu tenho esse resultado aqui, ó. P ao quadrado vezes PM mais P ao quadrado vezes A. Quando eu multiplico o heterozigoto, né, a frequência do heterozigoto, pelo valor do fenótipo médio aqui, dos animais heterozigotos, eu tenho 2pq vezes ponto médio e mais 2pq vezes o desvio. E no homozigoto eu tenho q ao quadrado vezes ponto médio e q ao quadrado menos q ao quadrado vezes a, né, mais negativo no caso. E aí depois eu venho aqui e somo tudo isso para encontrar a média. Ao somar tudo isso aqui, nós vamos chegar na seguinte fórmula para a média, tá? Média é o resultado do ponto médio mais o efeito aditivo que multiplica a frequência do alelo favorável menos a frequência do alelo desfavorável,
tá? Em menor concentração na população, mais 2 vezes a frequência do alelo mais presente na população, vezes o alelo menos frequente, que multiplica o desvio. Então, se a gente utilizar essa fórmula, onde tem o efeito aditivo, a frequência do alelo B1, a frequência do alelo B2, onde eu uso o desvio, né, o ponto médio, eu consigo calcular, estimar a média do meu rebanho apenas com esses efeitos e a frequência as frequências dos genes, tá joia? Então vejam, a minha média, né, fazendo essa multiplicação aqui e somando, era 13,56. Se a gente calcular usando a fórmula, a gente vai ver que vai encontrar o mesmo valor. A gente já vai fazer isso, tá? Antes, né, para achar a média usando a fórmula, eu preciso encontrar qual que é o valor de P e de Q. Eu sei que P ao quadrado vale 0,81, né? A frequência do genótipo B1, que é P ao quadrado, é igual a 0,81. Se eu quero achar o valor de P para substituir aqui na fórmula, eu preciso tirar a raiz de P ao quadrado. Então, eu tirando a raiz de 0,81, o meu valor de P é 0,9. Se eu quero achar o valor de Q, eu posso também tirar a raiz aqui do Q ao quadrado, que é 0,01, que vai dar 0,1. Ou fazer por diferença, né? 1 menos 0,9, eu acho o valor de Q, e vice-versa. Bom, eu encontrei o valor de P 0,9 e o valor de Q 0,1. Agora eu jogo aqui nessa fórmula e vou ver se o resultado é parecido, é o mesmo aí que eu encontrei com os valores, né? Com os valores de média para cada genótipo. Bom, então se a gente pegar o ponto médio, que é 10, mais 4, que é o efeito aditivo, né? Independente para o lado que for, o efeito aditivo é positivo aqui, tá? Ele vai valer 4. Aí se você quer saber do homozigoto que está desfavorável, você vai descontar o efeito aditivo e aqui você vai somar o efeito aditivo, um efeito aditivo. Então aqui a gente substituiu A por 4, o valor de P é 0,9, nós descobrimos pela frequência genotípica, conseguimos achar a frequência do alelo B1, 0,9. O Q, que é a frequência do alelo B2, vale 0,1. Estou substituindo aqui na fórmula. Mais 2PQD, então mais 2 vezes 0,9 vezes 0,1 vezes 0,2. Se vocês resolverem aqui, né, com essa fórmula, você tem que a média de consumo para esse rebanho, com essa frequência genotípica que a gente calculou, é de 13,56, tá certo? Então vejam que se eu descobrir qual é o efeito aditivo, qual é o desvio, qual é a frequência genotípica e gênica, eu consigo estimar a minha média para uma característica no meu rebanho, tá? Bom, além da média, né, que a gente consegue estimar a média, a gente também consegue estimar o efeito médio, né, mais uma vez, médio, média, né, se referindo à média, efeito médio do gene. O efeito médio do gene é definido como o desvio da média dos indivíduos com um determinado gene, ou seja, um alelo, em relação à média da população. Então, para eu descobrir o efeito médio de um determinado gene, eu preciso pegar a média para a característica dos animais que tem aquele gene, tá? E subtrair da média de todos os animais do meu rebanho. Tranquilo? Bom, aí, pessoal, eu tenho que fixar aqui, né? Aqui eu tenho o genitor, um pai, e aqui a mãe, por exemplo, né? Genitora. E aí eu fixando, né? Eu quero saber a proporção de animais que eu tenho no meu rebanho e assim a frequência
junto com os dados de média para o gene B1. Se eu fixar para esse genitor, né, o alelo B1, a chance de ele encontrar ao acaso na população outro alelo A1 e formar o homozigoto B1, a chance disso acontecer vai ser P. Eu fixando o gameta aqui do progenitor 1, tá? E a chance de ele encontrar o alelo B2 e formar um heterozigoto é Q. Então, a chance, né, e a média, eu vou fazer uma relação eu vou estimar, né, como eu vou estimar, eu tenho que saber a chance de cada genótipo acontecer e qual que é o valor, né, o valor da medida para esses animais, para o homozigoto e para o heterozigoto. Então a média de P de consumo, né, trabalhando com consumo ainda, para esses animais que vão ter o gene B1 seria P vezes ponto médio mais A, seria isso aqui, ó. P, a chance de o alelo B1 que está fixo encontrar o outro alelo B1 de outro genitor, multiplica o ponto médio vezes a ocorrência, né? A ocorrência desse encontro desses gametas com a ocorrência que isso vai acontecer nesses cruzamentos, nessa população, multiplicado pelo valor médio que esses genótipos vão produzir, né? Para uma característica, vão render para uma característica, mais a chance de eu formar esse gameta, esse genótipo B1, B2, que é Q, né, fixando o B1, multiplicando o valor para a característica do heterozigoto B1, B2. Então, para eu encontrar a média, né, aqui eu não estou achando o efeito médio do gene ainda. Eu estou achando a média para uma característica dos animais com alelo B1. Depois que eu achar essa média, né, para esse gene, eu vou subtrair a média geral, que eu já tenho, já calculei, que é 13,56, e assim eu vou obter o efeito médio do gene B1. Então, vejam que a média, né, dos animais que transportam, que carregam o alelo B1 é dado por essa fórmula aqui, ó, P vezes ponto médio mais efeito aditivo mais Q vezes ponto médio mais desvio, tá? Se eu for resolvendo, não é o caso ficar deduzindo fórmulas aqui, tá? Eu não vou me ater a isso, a ficar deduzindo, explicando soma, subtrai, divide, multiplica. Não é esse o caso aqui. Eu vou apresentar de maneira bem rápida para não ficar maçante, tá joia? Desenvolvendo isso, essa fórmula aqui, eu vou ter no final que para média, né, dos indivíduos com gene B1, para eu achar a média dos indivíduos com gene B1, eu posso usar essa fórmula aqui, ponto médio mais o efeito, a frequência do gene B1, que multiplica o efeito aditivo, mais a frequência do gene B2, que multiplica o desvio. Com essa fórmula eu acho a média dos indivíduos, a média de uma característica para os indivíduos que têm o alelo B1. No caso aqui a gente está trabalhando com exemplo de consumo. Então seria a média de consumo para os animais que têm o alelo B1. Nesse caso, né, usando essa fórmula, eu tenho que o ponto médio vale 10, nós já vimos isso no gráficozinho lá. O valor de P, que é a frequência do alelo B1, é 0,9. O valor do efeito aditivo é 4. O valor de Q, que é o valor da frequência do alelo B2, é 0,1. E a frequência do desvio é 2. Substituindo, resolvendo aqui,
eu tenho que a média de consumo alimentar dos animais que possuem o alelo B1 é de 13,80, né? Vamos supor aqui 3,80 quilos, né? Se for consumo. Bom, e para nós encontrarmos o efeito médio do gene, então eu encontrei a média da característica para os animais que têm o gene B1. Mas eu quero encontrar agora o efeito do gene, o efeito médio do gene B1. O que seria o efeito médio de um gene? É saber quanto que esses animais em média, né? Quanto que eles têm a mais ou a menos em relação à média do rebanho todo. Eu quero saber quanto que os animais que têm o alelo, o gene B1, quanto que eles produzem em média a mais ou a menos. Então, para eu encontrar o efeito médio do gene B1, que é representado por alfa B1, tá? Alfa B1 me diz sobre o efeito médio do gene B1. Eu preciso pegar a média de consumo dos animais com o alelo B1 menos a média de consumo de todos os animais do meu rebanho, tá? Se a gente for seguir a fórmula, né? Eu tenho aqui ó, a média dos animais. Como é que eu acho a média de consumo dos animais com alelo B1? Eu pego essa fórmula aqui, ó, ponto médio mais PA mais QD. Eu venho aqui e substituo, ó, no lugar da média de B1, ponto médio mais PA mais QD. No lugar da média geral, nós já vimos lá no início da aula, né? A fórmula é essa aqui, ó. Ponto médio mais A vezes P menos Q mais 2PQD. Então, eu estou substituindo aqui, né? O MB1 por isso aqui. E a média geral por essa fórmula aqui. Então, eu vou ter que fazer uma subtração. E aí, eu vou desenvolvendo todo esse cálculo, né? Até chegar numa fórmula final para o efeito médio do gene B1, que seria igual ao Q, né, que é o valor da frequência gênica para o alelo B2, que multiplica o efeito aditivo, mais o desvio, que multiplica que multiplica a frequência do gene B2 menos a frequência do gene B1, tá? Então, substituindo aqui os valores das frequências, o desvio e o efeito aditivo, eu consigo achar o valor do efeito médio do gene B1. Então, para eu encontrar o efeito médio do gene B1, tem duas maneiras, né? Eu primeiro encontro a média no caso da nossa variável é consumo, a média de consumo dos animais com alelo B1, a média geral de todos os animais para o consumo, faço essa subtração aqui direto, né? Ou se eu não tiver essa informação, tiver a informação apenas do valor das frequências gênicas e do efeito aditivo e desvio, eu uso essa outra fórmula aqui, tá? Para vocês verem que é o mesmo resultado, né? Vamos usar aqui essa primeira no início aqui. Eu tinha calculado que a média dos animais que tem o alelo o gene B1, a média de consumo era 13,80, né? Eu calculei aqui no anterior, 13,80. Então, se eu pegar a média de consumo dos animais que tem o alelo B1, que é 13,80, menos a média geral, que a gente já calculou de todos os animais para consumo de 13,56, eu fazendo essa subtração, eu tenho aqui um efeito médio do gene B1 de 0,24. O que esse valor de 0,24 representa? Ele me diz que os animais que têm o gene B1, eles têm um consumo médio a mais de 0,24 quilos, tá? Uma outra maneira de eu achar o efeito médio do gene B1 é usando essa outra parte, né, da fórmula aqui, onde eu tenho as frequências gênicas e os efeitos aditivos e de desvio. Então, frequência do Q é 0,1, o efeito aditivo é 4, o desvio vale 2, o Q 0,1,
o P09. Substituindo na fórmula com as frequências gênicas, né, e o desvio e o efeito aditivo, eu também vou encontrar o mesmo valor para o efeito médio do gene B1, que é 0,24. Tá certo? Bom, vamos dar sequência agora, vamos trabalhar agora com os animais, com os indivíduos que têm o gene B2. Então, para eu calcular, né, a média para uma característica dos animais que têm o alelo B2, eu vou fixar agora, né, de um genitor o gameta, o alelo B2, né, no gameta de um dos genitores. E para eu calcular essa média, eu preciso ver a chance de ele vai ter a chance de encontrar o alelo B1 nessa população e também tem a chance de encontrar esse gameta B2 com o outro B2 de outro genitor. A chance é P, né, para quando ele encontrar com B1, forma assim o heterozigoto, então seria P vezes ponto médio mais D, mais, porque ou ele vai acontecer, esse B2 vai acontecer de encontrar com B1, ou vai acontecer do B2 encontrar com o B2, isso não acontece ao mesmo tempo. O B2 ele não acontece com B1 e com B2 simultaneamente, tá? No caso aqui, ou é o alelo B1 que ele vai formar o genótipo, ou com o alelo B2, tá joia? Por isso que a gente soma aqui, ó, tá? Por isso tem uma somatória. Aqui é a probabilidade de ele ser heterozigoto e aqui de ser homozigoto. Então o alelo fixado aqui B2 vai ser a chance dele encontrar o B1 vai ser P, que multiplica ponto médio mais desvio, e a chance dele encontrar um B2 vai ser Q, que multiplica ponto médio menos o efeito aditivo, tá? Então vejam, agora eu consigo estimar a média da característica para os animais que têm o gene B2. Desenvolvendo, né, essa fórmula, eu chego nessa fórmula final, onde a média para uma característica dos animais que têm o gene B2 é igual ao ponto médio mais a frequência do B1 vezes o desvio menos a frequência do B2 vezes o efeito aditivo, tá? Essas fórmulas, não se preocupem, tá? Elas vão ser todas fornecidas. Vocês têm muitas fórmulas na aula de hoje, mais para vocês entenderem que você consegue estimar uma média, seja a média do rebanho, seja a média para os animais com um determinado gene ou outro. Você consegue fazer essa estimativa com frequências gênicas, com frequências genotípicas, né, que através delas você acha a frequência gênica, e relacionar com os efeitos aditivos e de desvio, que são resultados da média para um determinado genótipo, tá bom? Então, vamos resolver aqui, né, e ver quanto que é o consumo médio dos animais que transportam, que carregam, né, o alelo, o gene B2. Se a gente substituir na fórmula ponto médio 10, P09, o desvio nós calculamos era 2, né? 12 menos 10 aquela hora. Menos, cuidado com esse menos aqui, tá, pessoal? Eu mesmo erro muitas vezes. Ao invés de colocar o menos, eu somo. E aqui o Q é 0,1 vezes o efeito aditivo, que é 4. Onde que eu tirei esse desvio? Lá no gráfico, quando a gente desenhou. Quando você tirou o efeito aditivo? Lá no gráfico também. Ponto médio, lá no gráfico. P e Q, frequência genotípica, tá? Então, substituindo aqui, eu tenho que a média, né, de consumo alimentar dos animais que carregam um alelo B2 é 11,40, tá joia? 11,40.
Bom, mas ali eu calculei a média dos animais, a média da característica para os animais que têm um alelo B2. Eu não quero calcular a média da característica para os animais que têm o gene B2. Eu quero calcular o efeito do gene B2, o efeito médio do gene B2. Para eu saber o quanto que esse gene B2 ajuda ou piora em relação à média, né? É isso que eu quero saber quando eu falo o efeito médio do gene. Eu vou pegar a média dos animais que tem o gene B2 menos a média geral. Substituindo, né, a média do B2, da onde que eu tirei esse PM mais PD menos QA? Nós acabamos de achar ele aqui, ó. Ponto médio mais PD menos QA. Vou lá e substituo no lugar do MB2. Menos a média a gente já achou a fórmula lá no início da aula. Então, desenvolvendo aqui os cálculos, né, eu chego nessa fórmula aqui, ó, que o efeito médio do gene B2 é igual a menos P, que multiplica A mais D, que multiplica Q menos P. Tá joia? Bom, para eu encontrar o efeito médio, tem duas possibilidades. Como eu já calculei a média do consumo para os animais que têm o alelo B2, e como eu já calculei a média de todos os animais para consumo, né, para a característica que eu estou trabalhando, eu posso já substituir os valores aqui direto. Ó. A média dos animais com o alelo B2, com gene B2 é 11,40 e a média geral para a característica de todos os animais é 13,56. Faz a diferença o efeito médio do gene B2 é de menos 2,16. Então, o que eu tenho aqui, o que eu interpreto desse menos 2,16 é o seguinte, que os animais que têm o alelo B2, eles têm em média, né, um consumo menor em 2,16 quilos, um consumo médio menor, tá? Eu poderia achar esse mesmo valor aqui usando a parte final da fórmula, né? Substituindo as frequências gênicas e os efeitos aditivos e desvio. Menos 0,9, o efeito aditivo é 4, desvio 2, 0,1, 0,9. Uma dica para vocês resolverem, tá, pessoal? Quando for usar a fórmula aqui das frequências gênicas, vocês começarem de dentro para fora, tá? 0,1 menos 0,9 vai dar menos 0,8, que multiplica por 2 vai dar, mais com menos, né? Você vai ter menos 0,8 que multiplica por 2 dá menos 1,6. Aí você faz 4 menos 1,6 vai dar 2,4, positivo que multiplica menos 0,9 vai dar menos 2,16, tá bom? Então vejam que o resultado foi semelhante. Eu resolvendo por partes aqui a média e depois a média dos animais com alelo B2 ou usando as frequências gênicas, tá bom? O resultado foi o mesmo. Eu calculei então o efeito médio do gene B1. Vamos lá, vamos relembrar, pessoal. Começa calculando a média, tá? Geral do rebanho. Depois a média dos animais com o alelo B1, com o gene B1. O efeito médio do gene B1. Depois nós calculamos a média, né, para a característica dos animais com alelo B2 e, por último, o efeito médio do gene B2. Tá joia? Agora a gente vai calcular o efeito médio de substituição de um gene. O que eu quero dizer com efeito médio de substituição? Eu quero trocar um gene pelo outro. Ou seja, o que eu ganho, né, quando eu troco um alelo B2, um gene B2 por um gene B1? Qual que é o incremento que eu tenho médio, né? O que é o aumento aqui na média da minha característica? Então,
a gente vai entender como que a gente acha esse efeito de substituição. Seria muito simples, tem duas maneiras da gente encontrar o efeito de substituição, o efeito médio de substituição. Você pode pegar, né, o efeito médio do gene B1, que é o que você quer no final, né? Sempre pega o final menos o inicial. Então, o efeito médio do B1 menos o efeito médio do B2. Eu poderia querer saber o efeito médio de substituição do B1 pelo B2. Nesse caso, eu faria o inverso. O efeito de substituição seria igual ao efeito médio do gene B2 menos o efeito médio do gene B1, tá? Seria trocado. Mas aqui eu estou querendo saber o efeito de substituição do gene B2 pelo B1. Então vai ser o efeito médio do B1 menos o efeito médio do B2. Se a gente pode resolver isso aqui, né? Você tem uma fórmula para achar o efeito médio do B1, você tem outra fórmula do efeito médio do B2, você pode desenvolver aqui as fórmulas, né? E chegar nesse resultado aqui final, onde a fórmula do efeito de substituição de um gene é igual a alfa, tá? Então, ó, efeito médio do gene B1, efeito médio do gene B2, alfa é o efeito médio de substituição, tá? Então, o efeito médio de substituição no final seria igual a efeito aditivo, mais o desvio que multiplica a diferença da frequência do gene B2 menos a frequência do gene B1, tá joia? Essa fórmula aqui a gente utiliza para calcular o efeito de substituição. Se você já calculou antes, né, o efeito médio do gene B1 e o efeito médio do gene B2, você pode substituir direto aqui os efeitos médios dos dois genes e achar o alfa. Se eu não passei esse valor, se vocês não têm esses valores de efeito médio, vocês apenas têm a frequência gênica e o efeito aditivo e desvio, vocês usam essa fórmula aqui, tá? A outra maneira, né? Estão vendo que aqui a fórmula é igual a aqui, né? Os dois caminhos que eu vou mostrar aqui chegam na mesma fórmula, tá? Como eu falei para vocês, o efeito de substituição pode ser encontrado pela média do B1 menos a média do B2, né? Quanto que eu vou ganhar na média de uma característica em relação à média de animais que carregam outro alelo. Então, eu tenho que pegar a média do B1 menos a média do B2. Se vocês substituírem aqui, ó, a média do B1, a fórmula da média do B1, a média do B2 está aqui, ó, a fórmula. Desenvolvendo vai chegar na mesma fórmula, tá? Então, aqui são dois caminhos diferentes que se encontram, né? E que acham a mesma fórmula no final. Então vamos lá, vamos achar o efeito de substituição. Eu só achei o efeito médio do gene B1 e do B2. Para eu encontrar o efeito de substituição, eu posso utilizar a média do B1, que eu achei já, 13,80, menos a média do B2, que é 11,40. Então dá 2,40. Então, se eu troco, se eu consigo aumentar, né, aumentar o alelo B1, eu faço essa troca do alelo B1 pelo B2, eu consigo aumentar em média 2,40 o consumo da característica, tá? E se eu usasse essa outra fórmula aqui, ó, o efeito médio do gene B1 menos o efeito médio do gene B2. Vejam o sinal negativo, tá? Vai ter que fazer joguinho de sinal. Lembrem que o efeito médio do gene B1 deu 0,24. O efeito médio do gene B2 deu menos 2,16. Então eu vou pegar 0,24 menos com menos dá mais 2,16 dá 2,40. É o mesmo resultado. Então é a diferença entre a média do gene B2 com a média do gene B1. Essa diferença que eu tenho na média desses animais com genes diferentes
é que me vai resultar no efeito de substituição de um gene, tá bom? Vamos dar sequência, né, falando sobre o efeito médio de um gene em função de alfa. Vamos supor que agora eu tenha o alfa, o valor de alfa na mão, né? Antes de ter calculado todos esses valores, efeito médio do gene B1, efeito médio do gene B2, vamos supor que eu já tivesse dado o valor de alfa para vocês. Eu já desse a diferença, né, que existe entre as médias do gene B1 e B2. Se eu passar para vocês o alfa antes, né, de vocês calcularem a média de B1 e a média de B2, vocês podem encontrar o efeito médio do gene B1 e do B2 dessa maneira aqui, né? Você sabe que o efeito médio do gene B1 é igual a Q, que multiplica A mais D, que multiplica Q menos P, né? A gente sabe que essa parte aqui, ó, que está entre os colchetes, né, que é o A mais D, Q menos P, essa parte aqui representa o alfa. Nós acabamos de ver aqui, ó, na fórmula, né, anterior, que o efeito de substituição, o alfa, é dado por A mais D, que multiplica Q menos P. Essa é a fórmula para o alfa. Então, isso aqui, ó, que eu tenho, né, que é a fórmula do efeito de substituição, esse A mais D, Q menos P, eu posso trocar, né, isso tudo por alfa. Então, eu posso achar o valor do efeito médio do gene B1 através dessa fórmula, ou eu posso, se eu der o alfa para você, o valor de alfa já para você, você ao invés de usar essa parte toda aqui, você usa só o alfa. Então, o efeito de médio do gene B1 pode ser simplesmente Q que multiplica alfa, ou seja, Q que multiplica o efeito de substituição. E o efeito do gene B2 pode ser substituído, né, a formulinha pode ser substituída por, ao invés de menos P e A mais D, Q menos P, né, veja que aqui é a mesma coisa que aqui. Então os dois aqui, essas duas partes das fórmulas podem ser substituídas por alfa. Então, para encontrar o efeito médio do gene B2, eu posso, ao invés de usar essa fórmula primeira, que eu uso essa segunda se eu tiver o valor de alfa nas mãos, né, ao invés de usar tudo isso aqui. Ficaria menos P vezes alfa. Então, gravem aí, pessoal, que o efeito médio do gene de um alelo B1 é Q vezes alfa e o alelo no efeito médio do gene B2 é menos P vezes alfa, tá? Então eu consigo calcular o efeito médio de um gene através do alfa, através do efeito de substituição. E usando aqui, né, essa fórmula nova que eu achei, eu posso pegar o 0,1 que multiplica o 2,40. A gente achou o alfa no cálculo anterior, que era 2,40. E eu estou fazendo isso agora, estou substituindo o Q por 0,1, alfa por 2,40, eu tenho que o efeito médio do gene B1 é 0,24. Eu já tinha encontrado esse valor de uma outra maneira, tá? Eu estou somente mostrando mais uma maneira de a gente encontrar o efeito médio do gene B1 e do B2. Menos P é menos 0,9, que multiplica 2,40, que é o alfa, o resultado menos 2,16 é o mesmo resultado usando essa fórmula aqui de cima, tá? Ou substituindo a média de B, né, de B2 e de B1 na fórmula. Bom, agora, pessoal, nós vimos o efeito médio do gene, de cada um dos genes. Vimos o efeito de substituição. E agora eu vou usar os efeitos médios dos genes, né, do gene B1 e do B2, para encontrar o valor genético. Vocês estão lembrados que o valor genético é dado pela soma, pela adição de cada efeito, de cada gene. Então, se o meu genótipo tem 2 alelos, 2 genes, né, eu vou ter a soma desses efeitos de cada gene. Se o efeito médio do gene B1 é Q alfa, para eu achar o
o valor genético, né? Valor genético. Lembrem do conceito de valor genético, que é o que me interessa no melhoramento genético. O valor genético é aquele efeito que vai ser transmitido. O de dominância, epistasia, né? Que seria o valor de combinação gênica, ele é dado pela combinação de outro alelo que vem de um dos pais, tá? Então ele é dependente da interação que existe entre outros alelos que vem de outro pai, tá? Já o valor genético não. Aqui eu tenho que eu vou representar com a letra A maiúscula, tá? Toda vez que eu quiser calcular o valor genético, eu vou representar o valor genético pela letra A maiúscula. E subscrito eu tenho os genótipos. Então aqui eu estou calculando, estou vendo a forma para calcular o valor genético do genótipo B1, B1, o valor genético do genótipo heterozigoto B1, B2 e o valor genético para o homozigoto B2, B2, tá? Ah, professor, nós já vimos como calcula o valor genético lá na aula passada, tá? Não, agora a gente vai estimar esses valores genéticos através das frequências gênicas e do alfa, que na verdade o alfa está substituindo quem? Efeito aditivo, desvio e frequência gênica. Então, com a frequência gênica e o valor de alfa, eu vou estimar o meu valor genético, tá? Então vejam, se o efeito médio do gene B1 é Q-alfa e eu sei que o genótipo, quando eu quero calcular o valor genético, eu tenho que somar o efeito de cada gene, eu vou ter que o efeito do valor genético, né, para o B1, B1 vai ser Q-alfa mais Q-alfa. Então, para eu encontrar o valor genético do genótipo B1, B1, eu preciso substituir essa fórmula aqui, o valor 2Q-alfa, tá? Heterozigoto, né? Heterozigoto B1 e B2. O efeito do gene B1, Q-alfa. O efeito do gene B2, menos P-alfa. Então, Q-alfa mais menos P-alfa, eu vou resolver isso aqui, Q-alfa menos P-alfa, vou colocar o alfa em evidência, eu vou ter que o efeito genético do heterozigoto é Q menos P vezes alfa. E o valor genético, do homozigoto B2, B2, eu preciso ver quanto que vale o efeito do gene B2, né, individual, menos P-alfa, eu tenho dois genes, B2, então vai ficar menos P-alfa mais menos P-alfa. Menos com mais dá menos, então fica menos P-alfa com menos P-alfa, menos 2P-alfa. Então aqui eu descobri a fórmula para calcular o valor genético, estimar o valor genético dos três genótipos, tá? Então o valor genético vai ser representado por a letra A maiúscula, que é do efeito aditivo, tá? É o que a gente tem mais interesse no melhoramento genético. Bom, então vamos lá, vamos calcular, né? Se a fórmula é 2Q-alfa, para achar o valor genético do B1, B1, 2Q vale 0,1, alfa vale 2,40, que é o efeito de substituição. Então, resolvendo aqui, eu tenho que o valor do genético do B1, B1 é de 0,48 quilos, né? Então, o valor genético para os animais que têm o genótipo B1, B1 é de 0,48. O valor genético para os animais que têm o heterozigoto, você vai substituir essa fórmula aqui, menos P vezes alfa. Menos 0,1 menos 0,9 vezes 2,40, que é o alfa. Você tem que o valor genético do heterozigoto é de menos 1,92. Valor genético do homozigoto B2, B2. Substituindo a fórmula menos 2P-alfa, você tem menos 4,32. Tranquilo? Bom, nós aprendemos a calcular os valores genéticos dos genótipos, né, dos três genótipos. Agora nós temos que calcular o valor genotípico dos genótipos e, por último,
o valor dos desvios de dominância dos genótipos, tá? Então, vejam aqui, pessoal, eu voltei, né, essa tabela aqui, para a gente lembrar como que acha a média, tá? O que eu quero fazer? Eu quero voltar um pouco essa fórmula da média. E eu posso, ao invés de usar A, que multiplica P menos Q, o P, eu sei que o P mais o Q vale 1, certo? Se eu quiser, eu posso substituir o P por 1 menos Q, não posso? Se o P mais Q vale 1, P pode valer 1 menos Q. Foi o que eu fiz aqui, ó. Troquei esse P por 1 menos Q, tá? E aí, 1 menos Q com menos Q vai dar 1 menos 2Q. Então, essa fórmula aqui da média, eu passei para essa fórmula aqui, somente para jogar aqui na fórmula do valor genotípico do homozigoto B1B1. O que significa o valor genotípico de um animal, né? Você vai pegar a média dessa característica para esses genótipos, né? Vocês lembram que o genótipo B1 é ponto médio mais A? Então a média dada para esses animais que tem o genótipo B1 é ponto médio mais A. E eu vou subtrair da média geral, que é, ao invés de usar essa fórmula aqui, né, eu vou usar aqui, que é a mesma coisa, tá? Na fórmula aqui do valor genotípico. Aí eu substituí o ponto médio mais A, eu mantive, né? A média eu substituí por essa fórmula aqui. Vou resolvendo. Chego nesse ponto aqui, onde eu tenho o efeito aditivo, eu vou substituir por isso aqui, ó, pessoal. Da onde que veio essa fórmula aqui do efeito aditivo? Eu não tinha que o alfa, que é o efeito de substituição, é igual ao efeito aditivo mais desvio que multiplica Q menos P? Se eu quero saber como achar o valor de A, eu posso isolar o A aqui, né? Que foi o que eu fiz. E no final eu obtive que o A é igual ao efeito de substituição menos dQ mais dP, tá? Então eu vou pegar esse valor aqui para A e substituir aqui no lugar do A aqui, ó, na fórmula. Então ficou no lugar do A alfa menos dQ mais dP, tá? E continua resolvendo. No final da história, pessoal, eu vou ter essa fórmula aqui. Então foi feita todas essas deduções aqui para substituir aqui primeiro, tá? E chegar nessa fórmula aqui, ó, 2Q que multiplica alfa que subtrai Q vezes D. Então, para eu encontrar o valor genotípico do homozigoto B1, eu tenho que pegar o 2, multiplicar por Q, que multiplica alfa menos QD, tá? Então, vamos fazer a conta no nosso exemplo de consumo, né? Para ver quanto que vai dar o valor genotípico para B1. Então, 2 da fórmula, o Q é 0,1, alfa 2,40, o Q 0,1 e o D vale 2. Substituindo, resolvendo, eu tenho que o valor genotípico do B1 é 0,44. A mesma coisa vai funcionar para os outros genótipos, tá? Eu vou fazer esse mesmo raciocínio aqui e substituir aqui o valor de A e a média também substituir aqui, tá bom? Para o heterozigoto eu fiz a mesma coisa, tá? O mesmo raciocínio, eu cheguei nessa fórmula aqui, ó. Q menos P multiplica alfa mais 2PQD. Tudo isso para achar o valor genotípico do heterozigoto com base na frequência gênica e valor do efeito aditivo, de desvio que está aí embutido no valor de alfa. Tá joia? E o valor do heterozigoto, o valor genotípico do heterozigoto, substituindo na fórmula aqui, eu tenho que é menos 1,56. Do homozigoto B2, achamos outra fórmula, menos 2P, que multiplica alfa mais PD. Substituindo, você tem que o valor genotípico do B2 é menos 7,56.
Bom, vocês lembram, pessoal, que o valor genotípico é igual ao valor genético mais o valor de combinação gênica? E que esse valor genotípico pode ser dado pelo efeito aditivo, e que o valor de combinação gênica pode ser dado pelo efeito de dominância mais epistasia? Joia, vocês lembram disso? Vocês lembram também que a gente desconsidera o efeito de epistasia e trabalha com o efeito de dominância, que é mais simples, né? Então aqui, ó, desenvolvendo, eu tenho que o valor genotípico é igual ao valor genético, que é o aditivo, mais o valor de combinação gênica, que é o desvio de dominância. Então, agora, pessoal, que a gente mudou o jeito de calcular as medidas através das frequências gênicas e genotípicas, a gente está fazendo a relação com média e variância. Até agora a gente está aprendendo como calcular a média dos animais que têm o gene B1, B2, a média geral, calcular o valor genotípico, o genético, tudo usando as frequências gênicas, o efeito aditivo e desvio, tá? O valor de desvio de dominância dos três genótipos a gente vai encontrar através de diferença, né? Vejam que para eu encontrar a fórmula, né, a fórmula do desvio, então é como se eu estivesse encontrando o valor de combinação gênica para os genótipos, tá bom? Então esse D, ele está representando o valor de combinação gênica para os três genótipos. Então eu calculei lá o A dos três genótipos, que é o valor genético, calculei o G dos três genótipos, que é o valor genotípico, e agora estou vendo a fórmula para calcular o valor de combinação gênica, né, dos desvios de dominância, que é dado pelo D. Tá? Então eu vou calcular o D, o valor de desvio de dominância, para os três genótipos. Então, na fórmula você vai pegar 2Q alfa menos QD menos 2Q alfa. Se você pegar e resolver aqui, ó, 2Q alfa, você vai resolver, vai dar 2Q alfa menos 2Q ao quadrado D. 2Q alfa com menos, né? 2Q alfa com menos 2Q alfa, some o 2Q alfa, sobra só quem? O 2Q ao quadrado D, que é o resultado para a gente calcular o efeito de dominância para os genótipos, tá? O valor de dominância. Aqui é o mesmo raciocínio, você vai pegar o valor genotípico menos o valor genético e vai achar o valor de dominância, de desvio de dominância. Para o B2 é a mesma coisa, valor genotípico menos o valor genético, você acha o valor de desvio de dominância. Aqui, né, você pode usar a fórmula, a gente vai usar a fórmula para calcular os desvios de dominância. Para o homozigoto B1, né, eu estou substituindo aqui, ó, menos 2Q ao quadrado vezes desvio. Então, menos 2Q ao quadrado é 0,1 ao quadrado, o desvio deu 2, menos 0,04. E se vocês quiserem fazer a diferença, né, ao encontrar o valor genotípico e o aditivo, você achou esses valores aqui, ó. Para o B1 você achou o valor genotípico de 0,44 e para o valor genético do B1 foi o valor de 0,48. Então, se você pegar G, que é o genotípico, e menos o aditivo, você tem o valor de dominância. Então, ou você encontra com essa fórmula, menos 2Q ao quadrado D, ou você faz, né, substituindo os valores de 0,44 menos 0,48. Vai dar menos 0,04, bateu o resultado, tá? Para o heterozigoto, você usa a fórmula, usando a fórmula da 0,36, também substituindo os valores aqui, genotípico e aditivo, menos 1,56 menos 1,92 fica mais, você tem o valor de dominância para o heterozigoto de 0,36. E para o homozigoto B2, você tem menos 3,24, né, que é o resultado de menos 2P ao quadrado
vezes D. E aí você pode achar também esse menos 3,24 através do valor genotípico do B2, que é menos 7,56, menos o valor do genético do B2, que é menos 4,32. Então, menos com menos fica mais. Menos 7,56 com mais 4,32, você tem menos 3,24. Tá joia? Bom, até agora, pessoal, nós trabalhamos apenas com valores médios, né? Valores médios para características relacionadas com as frequências gênicas e genotípicas. Calculamos a média do rebanho, a média dos animais com alelo B1 e B2, o efeito médio do gene B1 e do gene B2, o efeito de substituição, os valores genotípicos para os genótipos através das frequências, os valores genéticos através das frequências, os valores de desvio de dominância, tá? Que é os 3 que a gente calcula aí para os 3 genótipos, tá bom? E aí agora a gente vai falar um pouquinho, né, bem mais breve do que falamos para a média, sobre variância, tá? A variância, né, nós temos aí a genética dos caracteres quantitativos, tem seu estudo centrado na variância. A variação ela é importante na genética, porque se não existisse a variabilidade genética, né, a gente não teria seleção dos animais, a gente não teria os melhores, os piores animais, tá certo? A ideia básica do estudo da variação é a sua partição em componentes atribuíveis a diferentes causas. A magnitude relativa desses componentes determina as propriedades genéticas da população, em particular o grau de semelhança entre parentes. A natureza desses componentes e como eles dependem das frequências gênicas são os objetos de estudos da genética quantitativa. Então a gente vai trabalhar agora com variância e vai particionar o fenótipo, né, pelos efeitos que influenciam a característica, o fenótipo. Para vocês lembrarem, né, a fórmula das variâncias para uma característica qualquer, né, em um conjunto de dados, aqui está a formulinha, somatória dos dados ao quadrado, soma e depois eleva ao quadrado, aqui está a fórmula do conjunto de dados. E aqui para a tabela de frequências, né, que é o que a gente vai utilizar para calcular algumas variâncias a partir de agora, tá joia? Antes da gente calcular as variâncias, vocês precisam entender que um fenótipo ele é resultado do genótipo, né, da genética mais o ambiente. Essa genética ela é devido ao efeito aditivo, desvio de dominância e epistasia, e mais o ambiente. Então, a variabilidade de uma característica ela pode ser resultado da variabilidade do efeito genético aditivo, mais a variabilidade pode ser o resultado de mais uma variabilidade do efeito genético de dominância, e pode ser resultado do efeito de epistasia, da variabilidade que tem causada pela epistasia. E pode ser também a variabilidade que existe numa característica, pode ser somado à variabilidade causada pelo ambiente, tá? Então, todos esses efeitos aqui são causas de variação do resultado final do fenótipo. Então, a variância do fenótipo, da característica, ela é resultado da variância genética, né, que seria a somatória desses componentes aqui de variância. Porém, esse variância de epistasia a gente vai desconsiderar, mais a variância do ambiente, causada pelo ambiente, tá joia? Bom, para eu calcular, né, então vocês viram aí que nós vamos ter que calcular variância genética aditiva, variância de desvios de dominância, variância fenotípica e variância ambiental.
A soma dessas duas variâncias aditiva e de dominância a gente chama de variância genética total, tá bom? Então a gente vai calcular essas variâncias aí, vamos começando pela ordem, né? Calculando a variância genética aditiva, dada por essa fórmula que é a somatória dos valores genéticos ao quadrado, que multiplica as frequências, dividido pela somatória da frequência dos genótipos, tá? Vocês sabem que a somatória aqui, né, das frequências dos genótipos vai ser igual a quanto? A 1. Então esse denominador aqui ele vai sumir na hora que formos calcular as variâncias, não só a genética aditiva, mas as outras também, porque a somatória da frequência é 1, é 100%, tá joia? Aqui, ó, os valores genéticos estão todos aqui dos animais de todos os genótipos. Para cada genótipo eu tenho um valor genético. Eu vou pegar e vou multiplicar esse valor ao quadrado pela sua frequência, esse valor ao quadrado pela sua frequência, esse valor ao quadrado pela sua frequência. Foi o que eu fiz aqui, ó. O valor genético aditivo do B1 ao quadrado, que multiplica a sua frequência, que é P ao quadrado, mais o valor genético do heterozigoto ao quadrado, que multiplica a frequência do heterozigoto e soma com o valor genético do homozigoto B2 ao quadrado, que multiplica a frequência, que é o Q ao quadrado. Resolvendo tudo isso aqui, eu tenho que a variância genética aditiva é 2pq alfa ao quadrado. Vocês sabem que o alfa, se vocês quiserem, vocês podem substituir por A mais D, que multiplica Q menos P, tá joia? E aí não esquece de elevar ao quadrado esse valor aqui, ó, tá bom? O alfa. Resolvendo, né, nós temos aí que a variância genética aditiva é igual a 2, P é 0,9, Q vale 0,1, o valor de alfa, que é o efeito de substituição, é 2,40 elevado ao quadrado. Eu tenho que a variância genética aditiva é de 1,04, né? Se for consumo, usando o exemplo de consumo, 1,04 quilos. O próximo seria calcular a variância dos desvios de dominância. O mesmo jeito de calcular para a variância genética aditiva. Ao invés de usarmos os valores genético aditivos, a gente vai usar os valores de dominância. Então vai ser esse valor de desvio de dominância ao quadrado que multiplica a frequência genotípica, mais esse valor de desvio de dominância ao quadrado, tá? Que multiplica a frequência desse genótipo, mais a frequência de desvios, o efeito, o valor do desvio de dominância, que é esse menos 2p ao quadrado d. Faltou um quadrado aqui, tá, pessoal? Faltou um quadradinho aqui. Então esse valor ao quadrado que multiplica aqui ao quadrado, você no final vai ter essa fórmula aqui, ó, variância dos desvios de dominância é igual a 2pqd, que eleva ao quadrado o final, né? Primeiro resolve aqui dentro, depois eleva ao quadrado. E aí você tem que 2 vezes 0,9 vezes 0,1 vezes 2, que é o desvio elevado ao quadrado, você tem uma variância dos desvios de dominância de 0,13, tá certo? Bom, e aí faltam algumas variâncias para a gente calcular. A gente sabe que a variância fenotípica é variância genética aditiva, mais a desvio de dominância, mais de epistasia, que a gente vai desconsiderar, e mais a de ambiente. Aí eu vou calcular agora a variância genética total. Tá? Então aqui eu tenho a variância genética total, que é a soma dessas variâncias genéticas, que são aditiva, de dominância e epistasia. Porém, eu estou desconsiderando a de epistasia. E tem a variância fenotípica, que é dada por essa fórmula,
tá? Que a gente já vai usar ela como exemplo. Aqui nós temos os valores para cada genótipo, o valor médio para cada genótipo. Aqui nós temos o ponto médio, né, que é achado no gráfico, e a frequência. E temos que achar agora a variância ambiental, dos desvios de ambiente. Como você tem aqui, ó, fenotípica é igual a genética, isso aqui é genética, varia VG, tá? Mais VE. Se você quer achar o VE, você passa o VG para lá subtraindo. Foi o que aconteceu aqui, ó, tá? Bom, então vamos resolver. Variância genética total é igual a variância genética aditiva mais a variância de desvio de dominância. Nós já calculamos as duas, só somar. Variância genética total é 1,17. Para calcular a variância fenotípica, né, eu tenho que mostrar novamente essa tabela para vocês. Nós vamos usar essa fórmula de variância fenotípica e substituindo aqui, ó, pessoal, eu vou substituir o valor, tá, para cada genótipo, 14, o ponto médio, esse 10 aqui, tá lá naquele gráfico que a gente fez no início, né, para achar os efeitos aditivos e de desvio de dominância, tá lá. Então é o ponto médio 10, não é a média que era 13,56, tá bom, pessoal? Cuidado. Não é a média 13,56, e sim o ponto médio, 10. Então, 14 menos 10 ao quadrado, que multiplica 0,81, que é a frequência desse genótipo aí. E daí eu tenho o heterozigoto valendo 2, né? 12, desculpa, menos o ponto médio 10 ao quadrado, que multiplica 0,18, que é a frequência. Mais, né, vejo na forma que é somatório, mais 6, que subtrai o ponto médio, eleva ao quadrado e multiplica pela sua frequência genotípica 001. Resolvendo, aqui embaixo vai dar 1, né, se você somar a frequência de B1, frequência do heterozigoto e do B2, você tem 1. O resultado vai ser a somatória aí do numerador, 13,84. Essa é a variância fenotípica. E para eu encontrar e finalizar a variância ambiental, né, você vai pegar a variância fenotípica menos a variância genética, total você tem a variância ambiental, que é 12,67. Se vocês forem analisar um pouquinho mais a fundo, né, essas variâncias, você vai perceber que grande parte do que está causando a variância no fenótipo é atribuído à variância do ambiente, tá? A variância ambiental. Vejam, de 13,84, 1,17 é causado pela genética, e dessa variação de 13,84 na característica, 12,67 é causado pelo ambiente, tá joia? Isso aí vai ter um impacto mais à frente quando a gente for aprender a calcular os parâmetros genéticos, como por exemplo herdabilidade, né? À medida que você tem valores genéticos, uma variação causada mais pelo ambiente do que pela genética, para a gente fazer melhoramento genético, a velocidade do progresso genético vai ser mais lento, tá? Uma vez que você tem que boa parte da variação fenotípica é causada pelo ambiente, aí você não tem muito o que melhorar geneticamente. Aí vai ficando mais lento a sua seleção, o seu melhoramento genético. Quando você tem que a grande parte da variação fenotípica é devido à variação genética, aí você tem muito o que melhorar, e à medida que você vai usando a seleção, né, a velocidade que a característica vai melhorando é maior, tá joia? Bom, pessoal, e para finalizar, eu resolvi pegar um exemplo, né, de uma característica qualquer,
e trabalhar do início, passo a passo, né? Bem rapidinho, para vocês entenderem a sequência aí que a gente trabalhou misturada aí ao desenvolver as fórmulas, né? Que a gente foi desenvolvendo fórmula e resolvendo um exemplo, desenvolvendo as fórmulas e resolvendo um exemplo, tentando associar as frequências genotípicas e gênicas com as medidas de média e de variância, tá? Isso vai ser importante. A gente não está calculando, né? Não está aprendendo a calcular essas medidas à toa. A gente vai usar muito isso nas avaliações genéticas, esses componentes de variância e as medidas de médias também, tá bom? Bom, vamos pegar esse exemplo rápido aqui. Vamos trabalhar com características, por exemplo, produção de leite, tá? Eu tenho que o meu homozigoto B2 tem aí uma produção média de 2.000 quilos, o B1 de 4.000, ponto médio 3.000, heterozigoto 3.700, joia? Bom, eu posso passar para vocês o valor dos dois homozigotos e o do heterozigoto, correto? E aí eu posso pedir para vocês calcular a média, calcular efeito médio do gene, calcular efeito de substituição. Eu posso pedir para vocês calcularem os valores genotípicos, aditivos, genéticos, quer dizer, efeito de dominância, valores de dominância para todos os genótipos. E a partir desses três valores e das frequências gênica e genotípicas, eu posso pedir para vocês calcularem tudo aí, tá? Então aí vocês têm que, a partir desses valores, achar o efeito aditivo, que seria 4.000 mais 3.000 para o B1, daria um efeito aditivo de 1.000. O efeito aditivo, você tem que subtrair o efeito aditivo de menos 1.000 para achar o homozigoto, né? B2. O efeito de desvio 700, você pega o heterozigoto menos o ponto médio, dá 700, tá? O desvio pode ser negativo também, viu? E quando isso acontecer, cuidado, tem que ser redobrado na hora das fórmulas com o joguinho de sinal, tá bom? Bom, e eu falo para vocês que a frequência do gene B2 é 0,3. Assim você entende, eu não preciso falar que a frequência do gene B1 é 0,7, né? Porque a soma dos dois tem que dar 1. Se eu passo para vocês a frequência de um dos genes, você consegue encontrar a outra frequência. Bom, e aí, pessoal, aqui eu já estou resolvendo direto, né? Começando com a média, né? Eu estou indo passo a passo na sequência do que nós vimos na aula de hoje. Você tem que o ponto médio, eu já estou pondo direto na fórmula, tá? Aqui é ponto médio, 3.000, efeito aditivo de 1.000. Aqui é o valor de P, 0,7, valor de Q, 0,3. Que é o valor de 2 é da fórmula mesmo, P, Q e desvio que é 700. Substituindo aqui, você tem que a média de rebanho para a produção de leite é 3.694 quilos. Aí você quer saber a média dos animais que tem o alelo, o gene B1. Você substitui na fórmula ponto médio mais P vezes A mais Q vezes D, tá? Você tem 3.910 é a média de produção dos animais com alelo B1. Média de produção dos animais com alelo B2, ponto médio mais P vezes D agora, menos, cuidado com esse menos, que esse aqui é fatal para errar, 0,3 vezes A, que é o Q vezes A. Resultado 3.190 é a produção média para os animais que têm o gene B2. Se eu quiser saber agora o efeito médio do B1, eu tenho duas fórmulas para calcular. Pego a média de B1 menos a média geral, vai dar 216.
Se você quiser usar a fórmula com as frequências, né? Você vai ter aqui 0,3 é o valor de Q, 1000 é o valor de A, 700 o desvio, Q e P. Também vai dar 216. Dessas duas maneiras você acha o efeito médio do GNB1. Efeito médio do GNB2, das duas maneiras também. Você pega a média do B2 menos a média geral, dá menos 504. Ou você usa a fórmula onde você tem menos P, que multiplica A, que soma com desvio, que multiplica a diferença de Q menos P. O resultado é menos 504 quilos também, tá? Então vamos calcular também agora o efeito de substituição do gene B2 pelo B1. Eu posso pegar a média de B1, que é esse aqui, ó, a média de B1 e a média de B2. Eu posso pegar essas duas médias, né, e usar na fórmula 3.910 menos 3.190, ou se eu quiser, eu posso pegar o efeito de substituição, o efeito médio do GNB1, 216, menos o efeito médio do GNB2, que é menos 504. Então tem as duas maneiras aí para a gente resolver, os dois vão dar o mesmo resultado, 720. Depois do efeito de substituição, a gente vai calcular os valores genéticos, para os genótipos, para todos os genótipos. Então eu vou achar aqui para os três genótipos. O B1 é 2 vezes P vezes alfa, 2Q alfa, tá? Para o heterozigoto, Q menos P, que multiplica alfa. Para o homozigoto, menos 2P vezes alfa. Você tem aqui os valores genéticos para cada genótipo, tá joia? Depois eu posso pedir para vocês calcularem os valores genotípicos. Você tem as fórmulas com os valores genotípicos, com as frequências vocês encontram valores genotípicos para os três genótipos, tá? Então aqui é 2Q, aqui é o alfa, né? Aqui é o Q e aqui é o D de desvio. 306 para o B1. Tem aqui o Q menos P vezes o alfa, 2 vezes P, Q e o desvio. Que vai ser menos 2 da fórmula, P, aqui é o alfa, aqui é o P e aqui é o desvio, tá joia? Substituindo aqui você tem os valores genotípicos. Eu poderia pegar os valores genotípicos e os valores genéticos para achar os valores de desvios, ou se preferir, já usa a fórmula com o valor de alfa e P e Q, tá? Para achar o valor dos desvios de dominância dos três genótipos, menos 2 vezes Q ao quadrado vezes D. Para o heterozigoto, 2 vezes P vezes Q vezes D. Para o homozigoto B2, menos 2P ao quadrado vezes D, tá? Aqui tá os valores. Esqueci de falar para vocês, pessoal, que médias, né, valores genéticos, pode às vezes dar negativo. Porém, as variâncias nunca irão dar negativo, tá bom? Variância, agora vamos calcular as variâncias, né? Já calculamos aí o desvio de dominância para os valores dos três genótipos. E agora partir para a variância. 2 vezes P vezes Q vezes alfa ao quadrado. Você achou a variância genética aditiva, que é 217.728 quilos ao quadrado. Se eu elevo ao quadrado,
a unidade ao quadrado também, tá? Variância de dominância, de desvios de dominância, 2pq vezes d, o resultado eleva ao quadrado, dá 86.436 quilos ao quadrado. Variância genética total, você vai somar as duas variâncias, a genética aditiva e a de desvio de dominância. Vai dar 304.164. Variância fenotípica, você vai pegar lá 4.000 menos 3.000, eleva ao quadrado. Como é que eu sei a frequência do genótipo B1? É P ao quadrado. P não é 0,7? 0,7 ao quadrado dá 0,49. Joia? Agora vamos aqui para o heterozigoto. 3.700 menos 3.000, eleva ao quadrado, multiplica pela sua frequência do heterozigoto. Qual que é a frequência do heterozigoto? 2pq. 2 vezes 0,7 vezes 0,3 dá 0,42. Mais o homozigoto do B2, que seria 2.000 menos o ponto médio ao quadrado, que multiplica a frequência do genótipo B2, que vale 0,3 ao quadrado. 0,3 ao quadrado dá 0,09. Somando aqui vai dar 1, só resolve aqui na parte de cima. O resultado da variância fenotípica é de 785.800 quilos ao quadrado. Tá joia? À medida que a variável vai tendo números grandes, né, a variância vai sendo maior também. Tá certo? Bom, a variância fenotípica deu 785.000 aproximadamente. A variância, usando aqui, ó, genética, aqui vai ser a variância fenotípica menos a genética. O resultado da variância ambiental é 481.636 quilos ao quadrado. Veja que para esse exemplo, para essa característica, eu tenho que a variância genética total, que é 304.000, está mais próximo de 400, da ambiental, que é de 481.000. Tá? Então não está tão longe da variância ambiental e está quase aí 50% da variância fenotípica para cada lado, né? Um pouquinho menos, 40% a 60%, alguma coisa desse tipo. E aí você tem uma característica de alta herdabilidade, né? Que você tem uma chance a mais aí, você consegue fazer um melhoramento para essa característica com uma velocidade maior. À medida que você tem uma maior variabilidade genética, influenciando a variabilidade fenotípica, você tem uma velocidade maior no melhoramento. Bom, pessoal, nessa aula de hoje pode até ter sido um pouco cansativo com essas fórmulas todas, tá? Mas é o que eu tinha que apresentar isso para vocês, que seria mostrar essa relação de frequência genotípica e gênica junto com os efeitos aditivos e desvio de dominância e de desvio, né, relacionadas às médias e às variâncias. Assim vocês viram hoje na aula que é possível você estimar medidas médias, né, e variâncias através das frequências genotípicas, gênicas e dos efeitos aditivos de desvio, baseado no valor que você tem para cada um dos genótipos para característica. Tá bom? Então, pessoal, a gente encerra a aula de hoje. Nos vemos aí na próxima aula, capítulo número 6. Tá joia? Um abraço e até breve.